amigas, tudo bem com vocês? Olha só, já estamos no nosso 24º encontro. Hoje também falaremos sobre o Espírito Santo. Falaremos dessa parte do creio no Espírito Santo. É Deus que cumpre a promessa em Cristo. Como sempre, para que bem possamos celebrar o encontro de hoje, convido você a cantar comigo essa bela canção que fala sobre essa luz divina que enche as almas e enche o nosso coração. Vamos lá? A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, em nossas almas acender o amor de Jesus. Após então cantarmos juntos essa bela canção, vamos pedir para que a Trindade Santa se faça presente no encontro de hoje, ilumine o nosso coração, ilumine a nossa vida. Invocando então a Trindade Santa, iniciemos o nosso encontro. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedindo para que o Espírito Santo ilumine o nosso coração, a nossa vida, abra o nosso entendimento para que possamos compreender as palavras que Deus tem para o nosso coração no dia de hoje. Vamos invocar a presença do Espírito Santo, rezando a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. E nesse momento, é hora de relembrarmos um pouquinho o encontro passado. No encontro passado, falamos também sobre o Espírito Santo, vocês se lembram? Com certeza sim. Falamos daquela historinha, vocês se lembram daquele pai que leva o seu filho para a escola, dá aquele terremoto, e aquele pai desesperado vai à procura do seu filho, mesmo embora várias pessoas queriam tirar ele de lá, ele permanece fiel à promessa que ele fez a seu filho, de sempre estar junto com ele. Da mesma forma, Deus tinha feito uma promessa à humanidade, de mandar o seu filho único, o Messias, para que ele desse a sua vida em favor de cada um de nós. E hoje, de forma especial, para que bem possamos entender também o encontro, para que as luzes do Espírito Santo se façam presente no nosso coração, vamos também escutar a história da semana. Hoje vamos aprender a respeito das 7 lições do bambu. Olha que interessante. Conta-se que depois de uma grande tempestade, o menino que estava passando férias na casa de seu avô chamou para a varanda e falou: "Vovô, corre aqui, me explica como essa figueira, essa árvore frondosa e imensa, que precisava de 4 homens para balançar o seu tronco, se quebrou, caiu com o vento e com a chuva. Esse bambu é tão fraco e continua de pé, como que pode? Uma árvore tão forte quebrar e o bambu continuar de pé?" "Filho", respondeu o avô, "o bambu permanece em pé porque ele teve a humildade de se curvar na hora da tempestade. A figueira quis enfrentar o vento." O bambu nos ensina 7 coisas. Se você tiver a grandeza e a humildade dele, vai experimentar o triunfo da paz em seu coração. A primeira lição que o bambu nos ensina, e a mais importante, é a humildade.
a humildade diante dos problemas, das dificuldades. Eu não me curvo diante do problema e da dificuldade, mas diante daquele, o único, o princípio da paz, aquele que me chama, que é o Senhor. A segunda grande lição que o bambu nos ensina é de criar raízes profundas. É muito difícil arrancar um bambu, pois o que ele tem por cima, ele tem para baixo também. Você precisa se aprofundar a cada dia suas raízes em Deus com a oração. A terceira grande lição do bambu. Você já viu um pé de bambu sozinho? Com certeza não. Apenas quando ele é novinho. Mas antes de crescer, ele permite que nasçam outros ao seu lado. Sabe que ele vai precisar deles. Eles estão sempre grudados uns nos outros, tanto que de longe parecem com uma árvore. Às vezes nós tentamos arrancar um bambu lá de dentro. Cortamos, mas não conseguimos. Aqueles animais mais frágeis vivem em bandos, para que desse modo eles se livrem dos predadores. A quarta grande lição do bambu é que o bambu nos ensina a não criar galhos. Como ele tem a meta do alto, ele vive em moita, uma comunidade. O bambu não se permite criar galhos. Nós perdemos muito tempo na vida tentando proteger os nossos galhos, coisas insignificantes que damos um valor inestimável. E para ganhar, é preciso perder tudo aquilo que nos impede de subirmos suavemente. Devemos crescer para cima, A quinta lição que o bambu nos ensina é que o bambu é cheio de nós, e não de Deus. Como ele é oco por dentro, sabe que se ele crescesse sem nós, ele seria muito fraco. Os nós, cada nozinho do bambu, são os problemas e as dificuldades que nós superamos. Os nós também são as pessoas que nos ajudam, aqueles que estão próximos e acabam sendo força nos momentos mais difíceis. Olha que interessante. Não devemos pedir a Deus que nos afaste dos problemas e dos sofrimentos, mas pelo contrário, que Deus nos ajude a atravessar os problemas e os sofrimentos, porque eles são os nossos melhores professores. E nós devemos aprender com eles. Se nós soubermos sofrer, soubermos passar pelas dificuldades, vamos aprender muito com elas. A sexta lição do bambu é que o bambu ele é oco, vazio de si mesmo. Enquanto não nos esvaziarmos de tudo aquilo que não nos preenche, que rouba o nosso tempo, que tira a nossa paz, nós não seremos felizes. Ser oco significa estar pronto para ser cheio do Espírito Santo. E por fim, a sétima e última lição do bambu é que o bambu ele nos dá que ele só cresce para o alto. Essa é a grande lição que ele nos dá. Cresce para o alto, para cima. Ele busca as coisas do alto. Busca as coisas de Deus. Que maravilha, meus caros amigos e amigas catequizandos e catequizandas. Quais as grandes lições que nós tiramos da historinha de hoje? Muitas lições. Na verdade, 7 grandes aprendizados que tiramos com o bambu. Olha que interessante, Grandes lições de buscar as coisas do alto, viver em comunidade, como o bambu ele vive numa moita, nós devemos também viver em comunidade. E talvez uma das lições mais bonitas do bambu é o fato dele ser oco, Assim deve ser o nosso coração, para que o Espírito Santo possa nos preencher, possa habitar no nosso coração, possa nos encher com essa força que vem do alto, com essa força que vem de Deus. Assim como em Pentecoste, que o Espírito Santo desceu sobre cada um dos apóstolos, sobre Nossa Senhora, que o Espírito Santo no encontro de hoje também possa descer sobre cada um de nós, nos enchendo da força que vem de Deus, que vem do alto. E agora, vamos aprender um pouquinho mais a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo,
de forma especial no Novo Testamento, ele é a promessa cumprida. Olha que interessante. Como assim, catequista? Vamos ver, ó. Quando chegou o tempo, por exemplo, da plenitude, o tempo da graça, Deus cumpre o que ele promete lá no Antigo Testamento. Ele envia o Messias Salvador, envia seu único filho, Jesus, para nos salvar, né? Esse Messias, que foi quem preparou mais de perto, quem preparou a vinda do Messias mais de perto, foi o profeta João Batista, né, que era primo de Jesus. Ele, que era repleto do Espírito Santo, ainda no seio da sua mãe. Você se lembra daquele encontro de Nossa Senhora com sua prima Santa Isabel? Que quando Nossa Senhora chega ao encontro de Santa Isabel, ele fala, ele dá a saudação, né? Que ela chega, Isabel, sua prima, fala: quando eu ouvi a sua voz, a criança estremeceu de alegria no meu ventre. Olha que bonito. Então, desde já no ventre da sua mãe, João Batista é cheio do Espírito Santo. O anjo Gabriel, quando ele disse a Zacarias, que é o pai de João Batista, né? Ele vai ser grande diante do Senhor. Ele não beberá vinho, nem bebida fermentada. E desde o ventre materno ficará cheio do Espírito Santo. E aí? E foi o que aconteceu. Né? Olha que interessante. Quando Isabel, como o catequista acabou de falar, ouve a saudação de Maria, a criança se alegra no seu ventre. Isabel também fica cheia do Espírito Santo nesse momento, né? E João Batista, ele viu o Espírito de Deus descer sobre Jesus quando batizava Jesus, lá no Rio Jordão. E ele dá esse testemunho. Ele fala que ele vê como uma pomba descendo do céu sobre Jesus. Escuta aquela voz, né? Esse é meu filho muito amado. Olha que bonito. Que interessante, não é verdade, pessoal? E olha que interessante. Então, após o batismo de Jesus, após esse testemunho de João Batista também, João, após ver que o Espírito desce sobre Jesus, João Batista, então, com o Espírito Santo, ele conclui aquela tarefa dos profetas. João Batista foi o último dos profetas, né? Ele testemunha que agora o que foi prometido pelos outros profetas realiza-se em Jesus. João Batista foi aquele que preparou o caminho para o Senhor. E Jesus, ele é o ungido do Espírito Santo para salvar a humanidade do pecado e da morte. E é isso que nós vamos acompanhar agora, uma leitura muito interessante, muito bonita. Por isso, convido você a pegar a sua Bíblia para que juntos possamos fazer essa leitura. Pessoal, nossa leitura de hoje está no livro de João, lá nos Evangelhos. Vamos ler o capítulo 1, do versículo 29 até o 34. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, João vê Jesus vindo ao seu encontro e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu falei. Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, eu vim batizar com água. E João testemunhou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu também não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, ele me disse: Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, é ele quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunha de que este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, pessoal, após então fazermos essa leitura desse belo Evangelho de São João, o que mais nos tocou? Se você quiser grifar o versículo, anotar também no seu caderno de catequese, fique à vontade. Uma coisa importante, pessoal, ser dita no encontro de hoje, é que temos dois João. Ah, é, catequista? Temos o João Batista, que foi aquele que batizou Jesus, e esse que nós acabamos de ler aqui no encontro de hoje, a leitura do Evangelho de João, é o João Evangelista. Tudo bem? Então temos João Batista e João Evangelista. João Batista batizou Jesus, João Evangelista, quem escreveu o Evangelho. Beleza? João, claro, né?
Então, beleza. Após sabermos da diferença dos dois João, agora temos uma coisa muito importante para conhecer também, que a promessa que Jesus fez lá no Antigo Testamento é cumprida agora em Maria, em Nossa Senhora. Olha só, ela que foi cheia da graça de Deus para receber Jesus pelo poder, isso, do Espírito Santo, muito bem. Repleta do Espírito Santo, ela mostra Jesus na humanidade da sua carne, do seu corpo humano, né? É por Maria que o Espírito Santo começa a pôr os seres humanos em comunhão com Cristo. E os humildes são os primeiros a recebê-los. Quem são os humildes, catequista? Os pastores receberam Jesus quando ele nasceu, os magos também, Simeão e Ana, que estavam lá no templo quando Jesus foi apresentado, né? Também, olha só, aqueles esposos lá de Caná, aquele casal que estava naquela festa de casamento, quando faltou vinho, vocês se lembram? Também, olha só, os primeiros discípulos, João, evangelista, João Batista, todas essas pessoas. Então, olha que interessante, Nossa Senhora leva Jesus a todos eles. Olha que bonito. E no dia de Pentecoste, quando o Espírito é derramado sobre os apóstolos, ela também está lá. Como diz o anjo, quando vai anunciar, né, na anunciação, vai anunciar a Nossa Senhora que ela vai ficar grávida de Jesus, o que o anjo fala? Aquela primeira parte da oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita és tu entre as mulheres, né? E bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Olha que interessante. E Jesus, então, ele é concebido pelo poder do Espírito Santo. Quando ele é batizado, o Espírito Santo desce sobre ele. E cheio do Espírito, ele vai para o deserto para vencer o espírito de Satanás. O Espírito conduz na missão de levar o reino de Deus a todas as pessoas, através da palavra e dos sinais. Quais são os sinais, catequista? Os sinais são os milagres de Jesus. Ele promete ir ao Pai, mas não nos deixar sozinhos. Quando Jesus ele sobe ao céu na sua ascensão, ele fala, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês desamparados. Eu vou mandar o Paráclito, que é o defensor, o advogado, é o Espírito Santo, que Jesus promete enviar o Espírito Santo sobre nós. E esse dia que Jesus envia o Espírito Santo sobre nós é o dia de Pentecoste. Olha que bonito. Por isso nós rezamos, vinde Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis. Pedimos para que o Espírito Santo sempre renove a nossa igreja, renove a face da terra. E é no dia de Pentecoste, então, que se dá a efusão do Espírito Santo. Olha que interessante. Que é manifestado como pessoa divina. E é nesse dia que é revelada plenamente a Santíssima Trindade. Então, Jesus, nós sabemos, antes do dia de Pentecostes, sabíamos do Pai, Jesus se revela, o Filho, e agora no dia de Pentecostes temos a revelação da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Olha que bonito. Assim, o reino de Cristo está a partir de então aberto a todos aqueles que creem nele. A missão de Jesus, a missão do Espírito Santo, realiza-se na igreja. Ela é o corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo. E é pelos sacramentos da igreja que Cristo, então, ele nos comunica. O Espírito Santo, ele nos dá o Espírito Santo. Daí a importância de vivermos intensamente o batismo que nós recebemos, a Eucaristia, na verdade, também nós recebemos nas missas, a confissão, que nós devemos sempre nos confessar frequentemente, nos prepararmos para confirmar a nossa fé através do sacramento que vocês vão receber, que é o sacramento da Crisma, muito bem, que todos nós vamos receber daqui a algum tempo, você que está na última fase, vocês que estão na quinta, na sexta fase, esse é o sacramento que nós vamos confirmar a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo agora vai agir no nosso coração. Vamos ser soldados de Cristo, Que o Espírito Santo sempre possa, então, animar a nossa vida,
santificar a nossa alma e sempre nos conduzir à igreja, sempre nos conduzir aos caminhos de Deus, aos caminhos do céu. Ficou alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que vocês não entenderam? Pode deixar aqui nos comentários do vídeo ou pode também mandar uma pergunta para o seu catequista, para a sua catequista, que com certeza eles vão estar respondendo. Amém? Também, agora já finalizando o nosso encontro, algumas perguntinhas para a nossa semana. Quais as lições, que nós aprendemos a respeito da historinha do bambu no dia de hoje? Com certeza, se você quiser, volta lá na historinha do bambu, pausa o vídeo, anota as lições que são muito importantes. São lições para a nossa vida, E nesse momento, então, para que nós possamos encerrar o nosso encontro, convido você a se colocar num clima de oração, se manter em silêncio, fechar um pouquinho os seus olhos, pedir para que o Espírito Santo de Deus haja sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, sobre as nossas decisões, sobre o nosso coração, sempre nos conduza para os caminhos da fé, para os caminhos de Deus, E hoje falamos de Nossa Senhora, a esposa do Espírito Santo, que ela, nossa mãe querida, possa sempre nos abençoar, nos cobrir com seu manto de amor e sempre nos conduzir para os caminhos do céu. Por isso vamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Judas Tadeu, rogai por nós. São José, rogai por nós. Estamos reunidos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, foi uma alegria imensa ter cada um de vocês em mais um encontro. Que Deus abençoe a família de cada um. Aquele abraço e, se Deus quiser, semana que vem estaremos aqui novamente. Até mais.